O curso da história é moldado por grandes eventos, líderes influentes e revoluções marcantes. Mas e se eu te dissesse que algumas das mudanças mais significativas da humanidade foram causadas por meros detalhes, acontecimentos inesperados ou até erros que ninguém imaginava que fariam diferença? Hoje, você vai conhecer fatos curiosos que alteraram o rumo da história de maneira surpreendentes e que poderiam ter levado o mundo para um destino completamente diferente. Tópico 1. A tempestade que salvou o Japão. Em 1274 e 1281, o Império Mongol, sob o comando de Kublai Khan, tentou invadir o Japão. Seu exército era massivo e altamente treinado. A vitória parecia inevitável. Mas algo aconteceu que mudaria tudo. 2 vezes, quando os mongóis estavam prestes a atacar, uma tempestade colossal devastou sua frota, destruindo navios e dizimando soldados. Os japoneses acreditaram que esses ventos eram uma intervenção divina, e assim nasceu o termo kamikaze, que significa vento divino. Se essas tempestades não tivessem ocorrido, o Japão poderia ter sido conquistado e sua história completamente diferente. Tópico 2. A caneta que impediu um desastre nuclear. Durante a Guerra Fria, o mundo esteve à beira de um desastre nuclear várias vezes. Mas um dos momentos mais críticos aconteceu em 1983, quando Stanislav Petrov, um oficial soviético, recebeu um alerta de que os Estados Unidos haviam lançado mísseis em direção à União Soviética. O protocolo exigia um contra-ataque imediato. Mas Petrov percebeu algo estranho. O alerta mostrava apenas 5 mísseis, um número pequeno para um ataque real. Em vez de seguir a ordem de disparar, ele decidiu esperar. Minutos depois, o sistema revelou que era um erro de detecção. Se Petrov tivesse seguido o protocolo, um conflito nuclear teria começado, mudando o destino do planeta. Tópico 3. O assassinato que deu início à Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914 foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que o atentado quase não aconteceu. O primeiro ataque ao arquiduque falhou, e o assassino, Gavrilo Princip, desistiu do plano. Ele foi até uma cafeteria para esfriar a cabeça. Mas, por um erro do motorista, o carro do arquiduque entrou na mesma rua onde Príncipe estava. Sem acreditar na coincidência, ele aproveitou a oportunidade e disparou os tiros fatais. Se o motorista não tivesse errado o caminho, o arquiduque teria escapado e a Primeira Guerra poderia nunca ter começado. Tópico 4. A batata que mudou o mundo. Hoje, a batata é um alimento básico em vários países. Mas no século XVI, quando os espanhóis trouxeram a planta da América para a Europa, ela era vista com desconfiança. Durante décadas, ninguém queria comer batatas, até que um prisioneiro francês notou que porcos alimentados com batatas se tornavam mais saudáveis e robustos. Ele experimentou e percebeu que o alimento era nutritivo e saboroso. Pouco tempo depois, governos começaram a incentivar o cultivo e, quando fomes devastaram a Europa, a batata salvou milhões de vidas. Se esse prisioneiro nunca tivesse experimentado, o mundo poderia ter perdido um dos alimentos mais importantes da história. Tópico 5. O erro médico que levou à descoberta da penicilina. Alexander Fleming entrou para a história como o cientista que descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico. Mas sua descoberta foi totalmente acidental. Fleming esqueceu uma placa de cultura de bactérias em seu laboratório durante as férias. Quando voltou, percebeu que um fungo havia contaminado a placa e matado todas as bactérias ao redor. Esse fungo era a penicilina, e sua descoberta revolucionou a medicina, salvando milhões de vidas. Se Fleming fosse mais organizado, poderia ter jogado fora a placa e nunca ter percebido o potencial dessa substância. Tópico 6. O incêndio que redefiniu a arquitetura moderna. Em 1666, um pequeno incêndio começou em uma padaria em Londres. Em questão de horas, o fogo consumiu a cidade, destruindo 80% das construções. Mas essa tragédia teve um impacto inesperado. Antes do incêndio, Londres era cheia de construções de madeira altamente inflamáveis. Após a destruição, arquitetos e engenheiros passaram a usar materiais mais resistentes ao fogo, como tijolos e pedras, e criaram os primeiros regulamentos de construção urbana. Se o incêndio nunca tivesse ocorrido, a arquitetura moderna poderia ser muito diferente. Tópico 7. O erro de cálculo que criou a Coca-Cola. A Coca-Cola, uma das bebidas mais consumidas do mundo, foi criada por acaso. O farmacêutico John Stitt Pemberton queria inventar um remédio para dores de cabeça. Ele misturou ingredientes como folhas de coca e noz de cola e criou um xarope. Mas seu assistente, por engano, misturou o xarope com água gasificada em vez de água normal. O resultado? Uma bebida refrescante e viciante. Se esse erro nunca tivesse ocorrido, o refrigerante mais famoso do mundo talvez nunca tivesse existido. Tópico 8. O erro de Einstein que levou a uma das maiores descobertas científicas. Albert Einstein cometeu um erro matemático ao desenvolver a teoria da relatividade geral. Ele acreditava que o universo era estático e, para fazer seus cálculos se encaixarem nessa ideia, adicionou uma constante cosmológica à sua equação. Mas anos depois, cientistas descobriram que o universo estava em constante expansão, provando que sua equação original estava correta sem a necessidade dessa constante. Einstein chamou isso de o maior erro da minha vida. Se ele tivesse aceitado sua descoberta desde o início, a ciência poderia ter avançado ainda mais rápido. Tópico 9. O impacto inesperado da gripe espanhola. A gripe espanhola de 1918 foi uma das pandemias mais devastadoras da história, matando milhões de pessoas. Mas um dos efeitos colaterais inesperados foi o impacto na Segunda Guerra Mundial.
A doença enfraqueceu tropas, adiou ofensivas militares e até levou alguns governos a reconsiderar estratégias. Se a pandemia não tivesse ocorrido, o desfecho da guerra poderia ter sido muito diferente. Tópico 10. O simples erro de um cozinheiro que levou à criação do chocolate chip cookie. A famosa receita de chocolate chip cookies foi criada por acidente. Ruth Wakefield, dona de um restaurante, estava preparando biscoitos de chocolate quando percebeu que estava sem chocolate derretido. No improviso, ela pegou pedaços de chocolate meio amargo e jogou na massa, esperando que derretesse no forno. Mas o chocolate não se dissolveu completamente, criando um novo tipo de biscoito que se tornou um sucesso imediato. Se Ruth não tivesse improvisado, talvez os cookies mais famosos do mundo nunca tivessem existido. Conclusão. A história é cheia de eventos inesperados que mudaram o rumo do mundo. Muitas vezes, detalhes insignificantes, coincidências ou erros acabam gerando as maiores transformações. Isso nos faz pensar, e se algo que fazemos no dia a dia sem perceber pudesse mudar o futuro?